Hoje eu quero contar a história do dia que eu conheci o Jurandir. Jurandir é um termo afetivo, né, para dizer daquela pessoa que você conhece. Que no começo parece aquele sonho, depois vira um pesadelo, sabe? Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Bom, a gente se conheceu, né, no dia 27 de março de 2020. Logo depois de nos conhecermos, éramos bastante apaixonados um pelo outro, sabe? Tudo dando certo. Eu, como se disse, fiquei maravilhada por ele. Ele sempre aquele homem prestativo, que sempre fazia tudo que eu queria, sabe? Então meio que aquilo foi me dominando, me alegrando de certa forma. Passou esse ano, o Jurandir começou totalmente, sabe? Mudou totalmente o tratamento dele comigo. Totalmente mesmo, assim, mudou da água pro vinho. Então, quando eu fui perceber, eu já estava totalmente envolvida com ele, sabe? Sentimentalmente, financeiramente, porque a gente começou meio que a morar juntos. E eu vendo aquelas pequenas diferenças, aqueles pequenos tratamentos, assim, aquelas coisas que ele me tratava mal, sabe? Aquele jeito frio. Começava com coisas pequenas, assim, que às vezes parecia imperceptíveis. Às vezes que ele queria até mesmo mandar nas minhas roupas, é, como se diz, dizer com o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, que eu não poderia trabalhar. E fui ficando totalmente desmotivada, sabe? Até que em 2023 eu engravidei do meu filho. Foi tipo assim, pra mim, eu pensei que tendo esse filho seria a salvação do meu casamento. Só que infelizmente não foi nada daquilo que eu pensei. Meu filho, o médico disse que quando ele nascesse, ele provavelmente teria algum problema, né? Alguma síndrome. Então teria que ter investigado mais, sabe? Teria que esperar para ver o que era certinho. Até que meu filho Enzo nasceu e foi a coisa mais preciosa, mais amada da minha vida. Meu filho nasceu com síndrome de Down. Então, assim, acabou que a vida foi continuando, né? Nós fomos empurrando nosso relacionamento do jeito que dava. É, Eu cuidava integralmente do meu filho, 100% do meu dia era pro meu filho. E assim, acabava que nem tempo para mim eu tinha mais, porque eu estava tão sobrecarregada, assim, de cuidar, mas eu não que eu esteja reclamando, meu filho foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, mas assim, só nós mães solos que não tem, sabe, que não tem ninguém para ajudar, que somos totalmente assim dependentes dos nossos maridos, vão entender o meu caso, né? Porque eu nunca tive ajuda de família nenhuma, sabe, que falasse assim, nossa, eu vou ir para te ajudar para cuidar do Enzo, para você ir arrumar sua unha, para arrumar seu cabelo. Difícil achar essa pessoa hoje em dia, né? Meus familiares moravam longe, tinha família dele que morava perto, mas nunca se importaram com meu filho, nunca deram a mínima, sabe? Falaram assim, ai, nossa, tadinha, ela vai sofrer muito porque por ter um filho doente. E sabe, aquilo acabava comigo, porque por mais que ele tenha essa condição, eu nunca vi ele como uma pessoa doente, sabe? Eu acho que existem pessoas diferentes e tá tudo bem, né? Então meio que eu fui me fechando, eu falei, não, pode deixar que eu mesmo cuido do meu filho, nunca dependi de ninguém pra nada, porque olha pra vocês verem, esse tipo de comentário, a pessoa já faz esse tipo de comentário, você vai querer ter alguma coisa? Então assim, meio que eu cuidei mesmo do meu filho sozinha, com o que dava. E fui me fechando pra mim mesmo, sabe? Não tinha tempo de me arrumar, só aquilo. E eu sempre pedi ajuda pro meu marido quando ele chegasse, mas ele sempre indagava, falando que a obrigação era minha, que eu que era a mãe do Enzo, que eu que teria que fazer todas as coisas mesmo, porque ele trabalhava fora. Então, quando ele chegasse em casa, ele queria somente descansar. Nossa, gente, isso, sinceramente, acaba com qualquer mulher. A mulher que não tem tempo de cuidar de si mesma, sabe? Para viver em função de cuidar somente do filho ali solo.
Mas mesmo assim, eu não comprei briga com ele, sabe? Até porque um dia que eu tivesse uma outra alternativa, né, de estar ali com dinheiro, com alguma fonte de renda, a primeira coisa que eu iria fazer era separar daquele homem. Então, assim, eu fiz o meu plano. A passar dos dias, eu também já com esse plano, eu descobri que ele estava também me traindo, sabe? Com GPs, garotas de programa. E aquilo quebrou muito mais o meu coração. Mas eu não discuti, eu não briguei, sabe? Até porque eu sei que aquela briga fazia mal pro nosso filho, porque nosso filho estava vendo tudo aquilo, então, assim, eu decidi por não brigar. Sabe quando aquilo já não te atinge mais? Então foi isso mesmo que eu fiz, eu não deixei aquilo me atingir. Então, fui seguindo com a minha vida, fazendo minhas coisas, até que eu entrei na justiça, né, para abrir um processo para ver se eu conseguia algum benefício para o meu filho, né? Porque assim, só nós, mães, solos, sabemos o quanto é difícil cuidar de uma criança. Ainda mais quando é uma criança especial que depende de medicamentos, né? De idas ao médico. Então, meio que vivendo a vida daquela forma. Passando esses dias, né? Eu já estava em processo na justiça para garantir, né, aquele dinheirinho mensalmente. Eu aguardei mais 6 meses. 6 meses esperando fielmente, sabe? E aquele relacionamento daquele jeito, meu marido daquela forma. Assim, eu vi que ali realmente não valeria a pena. Até que ele me humilhava muito, muito mesmo. Ele chegava em casa falando assim que a comida, que minha comida, que meu arroz parecia um isopor. Ele me humilhava bastante, sabe? De uma forma cruel. Ele não tinha dó de mim, ele não tinha, assim, nenhuma empatia pela mãe, né, do filho dele, que cuidava do filho dele. Ele não tava nem aí. Mas eu falei, nossa, um dia eu vou sair disso. Até que, graças a Deus, né, o doutor Roberto me ligou e disse, assim, que o meu benefício tinha sido aprovado, né, o benefício do meu filho. E eu, nossa, sou imensamente grata, fiquei bastante feliz que tinha acontecido aquilo, né, que finalmente eu iria receber. E além disso, eu iria receber também os atrasados desde quando eu entrei na justiça. Nossa, eu fiquei muito feliz, vocês não sabem a alegria, sabe, no meu coração de poder tá recebendo aquela ajuda. E foi como se diz, foi o pontapé, sabe, da virada da chave na minha vida. Então, né, para me vingar, para mim não ir embora, assim, pra não ir embora daquele jeito, de qualquer forma, eu resolvi me vingar dele. Já que ele falava que minha comida parecia isopor, meu arroz parecia isopor, que minha comida era ruim demais, né? Eu realmente, sabe, peguei um isopor que eu achei jogado na rua, despedacei pedacinho por pedacinho e taquei no arroz, sabe? Assim, quem que olhava assim de qualquer forma para pegar comida não observava. Mas quando ele deu a primeira garfada, ele deu a segunda garfada, na terceira garfada, ele percebeu que tinha uma coisa diferente, né? Então ele olhou e viu que era isopor. Aí ele veio pra cima de mim pra querer me bater. Mas antes disso, né, como eu não sou besta, eu já deixei o número de escada da polícia e falei que se ele encostasse a mão em mim, ele iria ir preso. Aí ele ficou com medo, ele ficou me xingando, tudo, mas eu não tô nem aí. Eu falei, meu filho, ó, não quero saber de você mais, não. Você acha que eu sou trouxa? Eu posso ter sido muito trouxa de ficar com uma pessoa como você, mas hoje eu me liberto de você, porque hoje eu não quero mais saber de estar com uma pessoa dessa forma. Estou indo embora. Então peguei minhas coisas, sabe? Consegui alugar um barracãozinho para mim, para o meu filho, e assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? Foi libertador. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter me ajudado. Corri atrás também da pensão do meu filho, né? Hoje ele paga uma pensão e eu vivo uma vida feliz, tranquila, sem homens por perto.